a declaração para a entrega do imposto de renda já tem a sua data, que é 1º de março. E hoje nós recebemos o Augusto Neto, que é o presidente do SESCOM, o Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis da Grande Florianópolis, para nos orientar e também sanar algumas dúvidas que sempre acontecem, né, Augusto? Sim, né? Nessa época, principalmente quando a Receita Federal divulga que já está disponível o programa, realmente as pessoas começam já a ficar alvoroçadas um pouquinho, né? Porque muitos não se preparam para a declaração de imposto de renda, né? Não juntam as suas documentações. Isso então dificulta um pouquinho, né? E as principais mudanças para este ano, Augusto? Na realidade, as mudanças não foram muitas, né? O que houve mais foi o aumento da tabela de imposto de renda de 4,5%, né? As deduções também de dependente, de educação, sofreram esse 4,5% de reajuste, né? E o que mais assim melhorou, vamos dizer, nesse aspecto é a questão das pessoas que costumam fazer uma doação, por exemplo, esses fundos da infância, da adolescência, né, que eles são administrados pelo município, ou pelo Estado, né, pelo Governo Federal. As pessoas podiam só fazer a dedução se tivesse feito essa doação até 31 de dezembro. Com essa mudança agora, pode ser feita até a data da entrega da declaração. Então isso fica bom, porque a pessoa pode olhar na sua declaração o valor que ela tem a pagar e aplicar 3% desse valor e segregar esse valor como doação para o fundo. Né? Ele vai recolher o valor a menor do imposto de renda e esse outro valor com doação. Quer dizer, o pagamento continua o mesmo, não vai mudar. Né? Mas só que ela destina esse percentual de 3% para uma entidade que ela, desse fundo, né, na realidade, para saber, é aquela questão de você saber onde está indo pelo menos uma parte do teu imposto, né? Bom, Augusto, no início o senhor falou sobre as pessoas terem dificuldade de organizar os documentos, né? Qual é a melhor maneira de organizar esses documentos para que possa fazer a entrega, fazer a declaração da melhor maneira e dentro do prazo, né? Justamente, as pessoas, elas têm que se acostumarem a guardar o documento na época que acontece. Por exemplo, eu fui ao médico, ao dentista, eu recebi um documento lá, ou na nota fiscal, ou recibo, já guardar isso dentro de uma pastinha. Vendi um carro, vendi um imóvel, pegar esse documento também da venda, uma cópia, deixa dentro da pasta. Né? Então as coisas vão acontecendo durante o ano. Por exemplo, muitas pessoas às vezes correm atrás dos comprovantes que efetuou de pagamento para a escola. Né? Aí corre atrás lá para saber o montante. Se ela tiver todos os recibinhos guardados, basta somar, ela vai ter o montante para declarar, né? Bom, e quem deve declarar o imposto de renda, Augusto? Bom, esse ano a Receita Federal aumentou nesses 4,5%, né? Passou para R$ 23.499,15. Então, se a pessoa recebeu até esse valor, ela fica isenta. Mas pode haver alguns casos em que a pessoa também fica obrigada, independente desse recebimento. Por exemplo, no caso, se eu possuir bens e direitos, por exemplo, um imóvel acima de R$300 mil. Eu tenho lá caderneta de poupança ou outros rendimentos, eu recebi doações acima de R$40 mil também. Esse rendimento é isento, mas me obriga a fazer a declaração independente do valor. Há situações também que a pessoa não recebeu os R$ 23.499, mas ela teve um desconto de imposto de renda no período do ano passado, né, durante os meses do ano passado, e ela pode fazer a declaração, não porque ela está obrigada, mas sim para pegar de volta esse valor. Essa é a chamada restituição do imposto de renda. Ela pagou, então ela não estava obrigada, então ela vai restituir na sua declaração. Você falou que ela pode, não é obrigada, porque tem casos que vale a pena ou não é por isso? No caso, assim, eu vejo que sempre vale a pena, né, você buscar uma coisa que você pagou, né, e não estava sujeito a isso, né, então você tem que fazer, na realidade, né, às vezes as pessoas veem um valor pequeno, é R$100, R$200, R$300, mas vale a pena, vai buscar, é teu, é direito, né. Bom, os comprovantes de despesas médicas, de despesas escolares, as pessoas também têm uma dúvida, né, na forma, vale a pena declarar, muitas pessoas não sabem como declarar também esses gastos, né. Eu sempre oriento assim as pessoas que vão fazer sua declaração por conta própria que comecem a fazer pela completa. O sistema tem lá simplificado e completa. Isso. Começa pela completa. A completa vai exigir o preenchimento de todos os campos que você tem lá. Dependente, escola, médico, né? Se você tem plano de saúde, se você tem empregado doméstico, você vai lançando todos esses valores. No final,
o próprio programa, ele vai te dar o parâmetro, o que é mais rentável? Você manter a completa, porque os valores que você lançou é superior a 13.990 e poucos reais, né? Que é o valor, que é referente a 20% do valor que você tem declarado com valor tributável, né? Limitado a esses 13 mil que eu falei, né? Então, se você tem despesa superior a isso, vale a pena você manter. Se não, você faz a opção pelo simplificado, que vai abater 20% da tua renda, né, limitado a esses 13 mil. Augusto, e os erros mais comuns na hora de declarar, que vocês costumam, quando a pessoa erra, né, tipo, quais são os erros mais comuns que vocês identificam que os contribuintes costumam fazer? Isso é importante, né, a gente ressaltar, né, que o grande problema da malha fina da Receita Federal, mais de 80% é causado por erros mesmo do declarante, né? Ele, na hora que ele vai declarar, ele esquece algumas informações, porque a Receita hoje tem o controle. Ela tem o controle, cartão de crédito, movimentação financeira, compra e venda de automóveis, de veículos, de bens, né, de imóveis, né? Então, ela já, com essas informações, ela tem como aluguéis também, né? A pessoa que recebe aluguéis principalmente, né? As imobiliárias estão informando os valores que as pessoas receberam, né? Então não adianta, se você não fechar esse valor, vai haver aquele confronto, né, com a informação que está na declaração e o que a Receita tem no seu banco de dados, e vai cair numa chamada malha fina. Quer dizer, nesse primeiro momento, até a questão também, um alerta bem grande, né? É a questão dos gastos com médicos odontológicos. Porque eles só podem ser deduzidos os gastos com a pessoa mesmo, né? O gasto próprio e de seus dependentes. E isso tem que estar bem explicadinho no recibo. O médico, quando ele vai emitir lá o recibo, ele vai dizer que quem pagou e para quem foi a consulta. E somente para aquela pessoa pode ser deduzido. Né? Você não pode utilizar, porque você pagou, você vai utilizar na sua declaração achando que é um direito que você pode deduzir. Não, se a pessoa não for seu dependente, não pode ser lançado na sua declaração. Sim, isso que até seria a minha próxima pergunta, né? As pessoas também têm muita dúvida na forma de declaração. Os bens, os dependentes, né? Os dependentes, são aqueles que a pessoa tem legalmente, né, por questão judicial, né, tem que ter a guarda judicial. A pessoa, eu estou ajudando o meu neto, eu pago a escola do meu neto. Não pode, porque ele não obtém a guarda judicial desse neto. Ele não mora com esse neto, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que pode fazer dessa forma, vai lançar esse valor e vai cair também numa malha fina. Ou porque eu paguei também, como eu estava te dizendo, a questão da doença, tal, essas coisas assim. Se você pagou, a pessoa não é dependente, não tem como lançar na declaração. Então tem que observar bem. Outras questões também, muitas vezes a pessoa está lá, eu tenho um filho que está acima de 24 anos, né? 25 anos praticamente, né? E ele está só estudando, né? Então esse seu filho não pode ser mais seu dependente. Ele pode ser dependente até 24 anos se ele for estudante. Sim. Né? Se ele não for estudante, até 18 anos e morre por ali. E os bens, como é que a pessoa, para ela também não ter problema mais tarde? Os bens, por exemplo, os bens que ela adquiriu durante o ano, ela tem sempre que lançar pelo valor de compra. Isso é importante até porque muitas pessoas, a gente viu alguns casos que as pessoas vinham atualizando esses valores por conta própria, achando que podiam levar aqueles valores a bem de mercado a hora que bem quisesse, né? Pelo valor da compra, né? Não, tem que constar o valor da compra. E esse valor vai permanecer na sua declaração até a hora da venda. Sofrendo alterações nesse período somente se você agregar novas reformas ou acrescentar, por exemplo, no caso de uma casa, né? Você reformou a casa, então você junta toda a documentação, todas as notas fiscais, todos os pagamentos efetuados, e isso você vai poder somar no valor desse imóvel, aí sim ele vai sofrer um acréscimo de valor. Fora isso, não pode ser atualizado de forma alguma.
Bom, e hoje em dia, você até estava comentando antes, é muito comum as pessoas investirem em bolsa de valores, né? Como declarar, então, os investimentos, Augusto? Justamente. As pessoas que têm aplicações de bolsa de valores, muitas vezes elas não se atentam ao detalhe, né? Porque as empresas que operam no mercado de bolsa de valores, muitas vezes não orientam as pessoas como tem que ser feita, né? Às vezes ela compra ação, vende ações lá no mercado e ela obtém um lucro, né? Então esse lucro fica sujeito ao imposto de renda na época em que foi vendido a ação, né? De 15% sobre o valor do ganho. Então a pessoa tem que ter um controle. Mensalmente ela tem que ter um controle para ela ir levando a movimentação que ela teve nesse período, né? Porque se ela não fizer isso, ela fica sujeita, né, de não saber na hora de fazer a declaração como, o que surgiu, o que ela tinha que pagar, e se não pagou, o imposto já vai gerar multa, juros para poder pagar também. Então sempre é bom nesse caso pegar assessoria de uma pessoa que está no mercado há mais tempo fazendo orientações de imposto de renda. O contador geralmente é uma pessoa que está na área, né, atualizado com essas mudanças de legislações todas, né, e pode orientar muito bem, né, nesse caso, né. Bom, nós voltamos a falar também da organização dos documentos, né? Se a pessoa ela precisa declarar e ela não tem o documento para comprovar, ela tem alguma outra forma como ela pode proceder? Bom, aí depende, né? Por exemplo, a Receita Federal hoje já disponibiliza no seu site lá informações que o próprio contribuinte pode obter também, né? Ou por meio de certificação digital, ou por meio de uma procuração para o contador, ou a pessoa propriamente, se for lá na Receita, ela consegue também. O que é isso? As empresas, elas têm que fornecer para a Receita Federal até o dia 28 ou 29 agora desse ano aqui, né, as informações sobre os valores que reteve, né, o valor pago para as pessoas físicas e os valores de imposto de renda retido. E isso fica no site da Receita à disposição também do contribuinte. Né? Muitas vezes não tem um informe de rendimento, alguma coisa assim, onde é que eu vou buscar isso? Vai no site da Receita, você vai conseguir fazer. A pessoa pode ir direto na Receita também, eles vão orientar. Muitas vezes eles não atendem na hora porque ele tem esse acesso. Eles informam como a pessoa pode fazer entrar nesse acesso e tirar essa informação. Então ela consegue. No caso de despesa médica, por exemplo, se ela não tem o recibo, vamos fazer um parênteses aqui, né? Porque muitas vezes a gente sabe que o mercado é complicado, né? Existem profissionais médicos que na realidade não dão o recibo. Sim. Não dão o recibo. E a pessoa não pede. Não lembra também na hora a pessoa de pedir. Né? Quando vai fazer a declaração é que vai lembrar, mas eu tive aquele médico que eu paguei, cadê, onde é que está esse recibo? Não acha. Então tem que ir atrás desse médico para pedir esse recibo. Só que isso é um fator complicante para o médico também, né? Porque se ele teve um rendimento lá em fevereiro, março, abril do ano passado, ele também tinha que computar esse rendimento para pagar o imposto dele, né? Mas é uma coisa que eles têm que se acertar. Não tem como ajustar. A Receita diz assim, se você tiver um cheque nominal comprovando, né, que você pagou para o médico ou para o dentista respectivo valor, então você pode lançar isso, tá? Mas já vi casos em que aconteceu que a Receita glosou. A Receita? Ela fez a glosa do valor, né? Que seria? A glosar significa ela não aceitou esse lançamento. Ah, sim. Ela não aceitou daquela forma, né? Então eu sempre oriento que tem que ter o comprovante. Se não tem o comprovante, perdeu. Não tem o que fazer. Bom, lembrando então que o prazo vai até 30 de abril. Como é feita a entrega da declaração? É só pela internet ou tem outra forma ainda, o bom e o velho papel? Esse foi bom celebrar também, porque a Receita ela já vinha do decorrer de vários anos aí informando que o formulário em papel iria acabar, né? A forma de papel iria acabar. Então, esse ano não existe mais possibilidade de ser entregue de forma alguma em papel. Sim, quem não tem acesso, claro que hoje em dia muita gente tem acesso à internet, ao computador, mas muitas pessoas também não têm. Como é que elas podem fazer, Augusto, para entregar? Já vai dificultar também a questão essas pessoas que faziam em papel e ainda querem fazer elas mesmas a declaração, já vai ser um problema porque ela não está acostumada com o próprio programa. Né? Mas ela pode fazer, se ela conseguir fazer no programa, ela pode emitir um disquete.
ela na hora o sistema permite que você faça, no lugar de entregar pela internet, se você não tem, gere um disquete. Esse disquete pode ser entregue na Caixa Econômica Federal, numa agência do Banco do Brasil, e receber lá normalmente. Tá, mas o prazo pela internet é 30 de abril às 11h59, o senhor falou. Isso mesmo. Quem for entregar o disquete no correio, na agência da Caixa... Tem que se atentar aos horários da agência. Horário da agência, né? Aí não é o mesmo critério, né? Sim, mas então esse ano não existe formulário de papel, as pessoas têm que fazer... Querendo ou não, pelo computador, né? Com certeza, a forma de entrega ainda que pode escolher. Pelo computador. E quem não conseguir entregar no prazo, Augusto, além da multa, o que pode... Bom, quem não entregar no prazo, na realidade, assim, se passou... aí tem um outro detalhe também, né? Muitas vezes as pessoas ficam se atentando por um documento que falta e fica preocupada com aquilo e fica em dúvida se deve entregar daquela forma. Não, deve entregar daquela forma. Uhum. Ela entrega daquela forma, porque aí ela atende o prazo de entrega da declaração e após a 30 de abril, ela pode efetuar a retificação da declaração. Como é feita essa retificação? Essa retificação nada mais é que você, de novo, colocar na tela do programa tudo aquilo que você declarou, quer dizer, puxa a cópia que você já tem lá armazenada, né? E faz a alteração ou acrescenta aquilo que faltou. E tem um novo prazo essa retificação? Não. Não, esse prazo não tem, não existe um prazo para fazer, tá? O que ocorre é o seguinte: se for informação que a Receita Federal já possui e você não colocou na sua declaração por uma questão ou outra, né, você pode ser chamado, né, a dar resposta por que você não declarou aquele valor. Então é bom sempre a pessoa entrega e se procurar o mais rápido possível fazer essa retificação. Porque também a Receita ela tem um tempo que ela demora para processar tudo isso e não é de imediato, né, que ela vai notificar. Então a pessoa ainda tem um tempo tranquilamente para fazer essa alteração e providenciar a retificação. E o contribuinte, após a entrega da declaração, ele pode acompanhar esse processamento da Receita? Sim, pode. Aí também tem uma outra questão, né? Que quando você entra no site da Receita para você verificar a sua declaração, lá diz assim, em processamento, né? Ou processada. Se está em processamento, quer dizer que o sistema recepcionou a declaração, já está lá dentro do banco de dados, e está passando por aquelas verificações que o próprio sistema gera, né? Se ele não achar nenhuma inconsistência nesse momento, ela dá como processada. Mas isso, gente, não quer dizer que a sua declaração está livre. Ela está processada e ficará por 5 anos no banco de dados da Receita, podendo ser aberta para qualquer fiscalização no prazo de 5 anos. Entendeu? Então, se você tem algum problema lá, só vai ficar livre desse problema depois de 5 anos. Então, a pessoa tem que ter cuidado nesse detalhe. E os cuidados que o contribuinte ele pode ter na hora de declarar para não cair na malha fina? Você já falou alguns, mas tem outros que eu posso destacar? Bom, a questão dos dependentes, a pessoa se atentar bastante, quem são seus dependentes, isso não tem mais, porque o dependente ele tem que ser colocado CPF, se não tiver o CPF, o programa também aceita, né? Mas eles já começam a amarrar por outras informações também, né? Antigamente o casal separava, o filho ficava com a guarda da mãe ou do pai e os dois lançavam os dois como dependente. Né? Existe um período que você pode fazer isso, que é na época da separação. Por exemplo, se a separação ocorreu no mês de junho, tá? Então essa criança ficou sob a guarda dos pais até junho. Então os dois podem deduzir esse dependente nesse ano aí. Né? Fora isso, passou esse período, aquele que obteve a guarda judicial é que vai declarar a criança como dependente. E a guarda compartilhada? Não, a guarda compartilhada não entraria nesse caso. Porque a guarda compartilhada, na realidade, é aquela questão onde a criança fica um tempo com o pai, um tempo com a mãe e tal, mas um deles vai ter que ser o responsável. Judicialmente, né? Esse é que vai ter a da criança como dependente. Augusto, são muitos detalhes, então é importante ter uma orientação de um profissional na hora da declaração, né? Porque são bem, como essa da guarda compartilhada, é um detalhe, né? As pessoas às vezes não se atentam e acabam depois tendo problema. Outro detalhe também que acontece muito, que nós recebemos assim as informações, na separação existe a pensão alimentícia. Né? A pensão alimentícia, o que ela é? Para quem paga a pensão, ela é totalmente dedutível.
ela é totalmente dedutível. A pessoa paga, vai lá, deduz na sua declaração, informa quem é que recebeu a pensão alimentícia, né? Nome, CPF e valor, né? Isso, na realidade, tem que ser já em contrato ou judicial, né? Então, feito isso, a pessoa se abate. Agora, quem recebe, né? Muitas vezes o que acontece? A mãe recebe a pensão, mas ela tem 3 filhos. A pensão também é direcionada aos 3 filhos. Então, quando é determinado assim, é R$1.000 para cada filho e mais 2.000 para ex-cônjuge. Então, o que acontece? Se a pessoa que ficou com a guarda das crianças, né, esse cônjuge aí que tem a pensão alimentícia, se ela lançar os filhos como dependente, tem que lançar também aqueles valores da pensão alimentícia que corresponde aos filhos. Tá? Então, muitas vezes não é vantagem. Uhum. Então tem que analisar essa questão que você falou, tem que procurar uma pessoa que tenha a prática, né, para orientar nesse sentido, né? Porque aí vale a pena muitas vezes declarar ela sozinha e deixar aqueles valores fora e também não colocar os filhos como dependente. Aí vai pagar menos imposto. E o SESCOM, estamos aqui com o Augusto Neto, que é o presidente do SESCOM, vai haver um mutirão, né, para essas orientações ao contribuinte na Grande Florianópolis. E aqui em São José é em 11 de abril? 11 de abril, está previsto 11 de abril. Estamos pleiteando aí perante a Prefeitura de São José um local que provavelmente vai ser bem na frente mesmo de onde está localizada a Prefeitura, né, naquele espaço, né? A gente armará uma tenda lá e os contadores, né, associados ao SESCOM estarão nesse dia fazendo assim um social. Né? Por que o social? Porque ele vai se dedicar a atender a população gratuitamente, né, num período de mês conturbado, né, porque é um grande movimento nos escritórios de contabilidade, né, então ele vai sair um dia ou meio-dia, né, algumas horas, para atender a população, tirando as dúvidas pontuais. Né? Não vamos fazer a declaração. A declaração, né? Justamente. Muitas vezes a pessoa chega lá com a declaração, tudo para fazer. Não vamos fazer. Fique bem observado, né? Porque as pessoas também têm que entender que nós estamos lá, né? Só para é a questão do tirar dúvidas da receita própria, né? Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de ir na receita ou até de se explicar melhor, né, para o auditor lá como é que ele tem que fazer, até receio muitas vezes, né? A pessoa tem até receio de ir na receita, né? Então a gente tem que entender que naquele dia nós vamos estar lá tirando pontualmente as dúvidas. A pessoa vai lá, olha, eu comprei um imóvel, não sei como declarar, tem um rendimento de uma rescisão trabalhista, como é que eu tenho que fazer, é judicial, né? Então nesse dia a gente pode orientar essa pessoa a forma como ela vai fazer. Isso, até estava no ar ali o endereço do site da Receita, né? receitafazenda.gov.br, para as pessoas também tirar essas dúvidas, né? Alguns que ali também tem um passo a passo, as orientações que podem também colaborar. A Receita Federal, ela vem ano a ano procurando melhorar as informações, né? Então ela tem lá perguntas e respostas, inclusive, né? Ela edita todo ano, ela atualiza esse perguntas e respostas para que as pessoas possam também tirar suas dúvidas. A gente se utiliza muito disso também, né? no dia da campanha também, né? Porque ali muitas vezes a gente tem situações que a gente não consegue se aperceber, mas lá tem a pergunta e a resposta definindo o fato e a gente orienta também como a pessoa vai fazer. Então, se a pessoa quiser, né, o site da Receita ele é completo, viu? Ele tem, como eu disse assim, eles estão cada vez mais melhorando essas informações, a forma de acesso, para que as pessoas leigas possam entender, acessar e buscar informação. Tá certo. Bom, e só para nós finalizarmos também a informação, quem está isento da declaração do imposto de renda? Só para a gente... Quem está isento é quem recebeu abaixo de R$ 23.499,15. Mas ele também deve, não é no mesmo prazo de quem tem que declarar, mas ele também tem que fazer um formulário também no site da Receita, né? Declaração de isento. Não precisa mais. Não. Se não me engano, já fazem 4 anos que não tem mais essa declaração de isento. Por quê? A Receita já tem as informações no banco de dados. Ela já sabe quem é que tem que declarar ou não. Então, a pessoa que tem que se preocupar mesmo é quem deve declarar, né? Acima dos 23 mil reais. E se tiver bens imóveis acima de 300 mil, se recebeu doações ou rendimentos não tributáveis acima de 40 mil, né? Também está obrigado, né?
Se às vezes assim, eu não tenho rendimento, mas eu vendi um imóvel, né, até 440 mil reais, esse imóvel não sofre tributação nenhuma se for o único imóvel da pessoa. Por exemplo, eu tenho um único imóvel, vendi esse imóvel para comprar um outro, ou mesmo não vou utilizar para outra coisa. É até 440 mil a venda? Não tem tributação. Mas vamos supor que eu tenha mais de um imóvel e vendi um outro e usei esse dinheiro para comprar um outro também no prazo de 180 dias. Isso obriga a pessoa a fazer a declaração, mas ela não vai pagar nenhum imposto sobre o ganho que ela obteve. Né? Esse benefício, na realidade, de 440 mil e da isenção no prazo de 180 dias da aplicação de todo o produto na aquisição de outro imóvel, ele pode ser utilizado a cada 5 anos, uma vez a cada 5 anos. Então você vê que não é tão assim apertado, né? Só a não ser que a pessoa negocie mesmo, é prática, né? Sim. Aí é outra tributação, né? Bom, hoje no TV Câmara Entrevista nós falamos então sobre a entrega da declaração do imposto de renda. 1º de março é o prazo, vai até 30 de abril. Lembrando que esse ano então só pela internet vai ter um programa da Receita que você pode fazer a declaração, mas a forma de entrega ou mesmo pela internet até às 23h59 do dia 30 de abril, ou então no correio ou na Caixa Econômica. Então são diversas situações, né, Augusto, que o contribuinte tem que estar atento, né? Tem que estar atento, né? Ele tem, como eu já disse, a pessoa tem que se preocupar em guardar os documentos. É interessante assim, eu sempre costumo os nossos clientes lá atender assim, olha, tem dúvida? Guarda e traz aqui para nós. Ou mesmo liga, porque o que acontece é um vínculo muito grande, às vezes, com o cliente, com o contador, de vários anos, né? Então a pessoa muitas vezes durante o ano ela se acostuma, eu estou com um probleminha aqui, como é que vai? Então traz já aqui, vamos já resolver. Então na realidade o contador, quando ele faz uma declaração para o seu cliente, ele fica amarrado na realidade 5 anos, que é o prazo que eu te falei que fica lá no banco de dados da Receita. Então se tiver qualquer problema, o contador vai analisar de novo as documentações, ver o que a Receita está questionando e vai procurar, de certa forma, também lá na Receita, resolver o problema. Muitas vezes não é culpa do contador, porque às vezes ele depende das informações que são levadas para ele. Então, se o cliente esquece a informação, se o declarante esqueceu algum tipo de informação, o contador não tem como saber. E isso pode trazer uma malha fina e um probleminha que vai ter que ser resolvido futuramente. Certo, bom, a gente agradece a presença do Augusto Neto, que é o presidente do SESCOM, Sindicato de Empresas e Serviços Contábeis da Grande Florianópolis. Bom, o assunto tem muitas dúvidas, né, mas não tem como a gente sanar todas aqui. Mas então, no dia 11 de abril, o mutirão da SESCOM, que é a campanha Declare Certo, vai estar em São José e você pode também tirar as suas dúvidas. O TV Câmara Entrevista, a gente agradece mais uma vez a sua presença. A gente termina o TV Câmara Entrevista. No próximo programa, um novo convidado, um novo assunto. Até lá!